E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre dispositivos de comando e sinalização. Bom, as máquinas de modo geral, elas são acionadas pelo circuito de força e de potência, ou seja, então para que o motor esteja acionado, nós não ligamos ele diretamente na rede, nós comandamos esse motor através de um elemento, já conhecido por todos aí, o contator. Ou então, para comandar o motor, nós utilizamos contatores. Bom, o circuito de força, que inclui os contatores, eles são controlados aí pelo circuito de comando. Bom, então, para comandar contatores, nós necessitamos de determinados elementos. Que elementos são esses? São pulsadores, botoeiras, chaves, sensores também, de modo geral, chaves fim de curso, chaves manuais, enfim, todo elemento que dá acesso ao circuito de comando, que irá controlar o circuito de força, que irá controlar o motor. Bom, então o operador ele entra em contato com a máquina através dos dispositivos de comando e sinalização. Bom, então nós temos aí pulsadores, botoeiras, sinaleiros, chaves rotativas. Esses elementos é que de alguma forma poderão então entrar em contato com o operador. Então nós teremos aí sinalização para pulsadores, seletores com chave, emergência, sinaleiros, seletores, enfim. É através do dispositivo de comando e sinalização que o operador então vai entrar em contato com o circuito, com a máquina a ser comandada. Então, assim, de modo geral, entre a máquina e o operador, nós temos aí um longo percurso. O motor ele precisa de ser conectado através de um contator. Para o comando do contator, nós necessitaremos então de dispositivos de comando, sinalização. E é através desses dispositivos de comando e sinalização que o operador terá então formas de verificar o estado da máquina, de comandar essa máquina, de ligar, desligar e verificar o seu funcionamento. Bom, vamos falar então primeiramente sobre os dispositivos de comando. São elementos mecânicos que podem ser utilizados aí para as mais variadas funções. Então, as botoeiras, os pulsadores, são os elementos utilizados para ligar, desligar, interromper por emergência e diversas outras funções. Bom, basicamente a composição de uma botoeira, o pulsador, é um ponto acionador, que é um ponto de contato, que pode ser pelo toque humano ou através até de uma máquina. Temos os bornes, que são os parafusos pelos quais teremos acesso aos contatos. Os contatos podem ser contatos somente abertos, somente fechados. Nós veremos mais adiante que nós temos mais de um tipo de contato, faz parte de uma das classificações das botoeiras e pulsadores. E temos também um elemento extremamente importante, que é a mola de reposição ou mola de retorno. É ela que vai fazer com que os contatos, uma vez atuados, possam retornar para a posição original. Bom, vamos ver aqui uma ilustração do funcionamento básico de uma botoeira, de um pulsador. Então, temos aqui o elemento na sua posição inicial. Bom, o que nós temos que fazer é um pressionar. Então, a partir do momento em que houver a atuação no ponto acionador dessa botoeira, nós teremos então o que a gente chama de mudança de estado. A mudança de estado irá provocar então a troca dos contatos. Inicialmente os contatos estavam fechados e este aberto. Após então a atuação sobre o elemento, o contato fechado passou a ficar aberto, interrompido, e o contato que estava aberto passa a ficar fechado. Bom, a partir do momento então que nós tirarmos o dedo da botoeira, do pulsador, ou a máquina deixar de estar em contato com o elemento, com o ponto acionador, nós teremos então o retorno. Esse retorno vai ser provocado aí pela mola. É importante comentar que o retorno pode ser automático, ou seja, o elemento a gente vai ver que faz parte também da classificação, ele é sem retenção, ou às vezes vai ter que ter algum novo contato, ou algum giro, alguma coisa para que essa mola possa ser liberada para que os contatos possam retornar à posição original. Mais uma vez que a mola atue, o contato que era fechado volta a ficar fechado, o contato que inicialmente era aberto volta a ficar aberto.
Bom, existem, né, algumas classificações, né, que nós podemos associar aí às botoeiras ou pulsadores, né? Uma delas está relacionada à cor, né? Ou seja, a cor, né, de um pulsador, né, indica uma determinada função que esse elemento tem no circuito, né? O contato, né, nós veremos que nós temos contato simples, né, que pode ser contato de aberto, contato fechado. Veremos também que nós temos contatos aberto e fechado simultaneamente, né? E veremos também, né, que nós temos então a classificação com relação ao retorno à posição original, né? Se esse elemento, né, ele retorna de forma automática ou é necessário que seja feita uma nova atuação, né, uma segunda ação sobre o elemento para que ele retorne à sua posição original. Bom, vamos falar então, né, sobre a classificação, né, quanto ao tipo de retorno. Bom, na classificação, né, quanto ao tipo de retorno, basicamente nós temos aí duas classes, né, com relação às botoeiras e os pulsadores. Nós temos os elementos que têm o retorno automático, né, ele sai da posição inicial, ocorre uma ação e retorna automaticamente para a posição original, né, assim que você deixa de atuar sobre ele. Né, e os que sem retorno automático, né, onde você atua e para que ele retorne na posição inicial você deve fazer uma nova ação, né? Bom, nos elementos aí com retorno automático, né, eles também são conhecidos como elementos sem retenção, né? Eles comutam, né, eles trocam os contatos somente enquanto estiver atuado. Ele retorna à posição original após deixar de ser atuado. Então é o conhecido botão de pressão. Você pressiona, ele toca os contatos, você tirou a ação dele, ele retorna o contato. No nosso dia a dia aí, é o mesmo elemento, como se fosse o elemento de campainha, né, nas instalações residenciais aí. Bom, as funções usualmente, né, que os botões e pulsadores são utilizados, né, são para ligar, desligar, pulsar, né, reverter, né, sentido de rotação, por exemplo, né. Vamos ver alguns exemplos, né, desses elementos, né. Então aqui na cor vermelha, né, um elemento sem retenção, contato do tipo NF, né, então normalmente fechado, né, utilizado basicamente para a função de desligar. Mudando a cor apenas, né, nós teremos aqui o botão verde, né, então elementos sem retenção, tipo NA, utilizado para ligar. Às vezes você vai encontrar, né, um conjunto duplo, né, com o contato NA e NF sem retenção, né, e aí você terá o elemento pulsador tanto para a função de ligar quanto para a função de desligar. Então esse elemento ele possui dois blocos de contato, o contato NA e o contato NF. Bom, um outro pulsador, botoeiro, também muito conhecido aí, né, é o botão de fliperama, né. Normalmente ele possui um bloco de contato aí, né, do tipo comutador, né. São usados aí para a função de ligar e desligar, né. Também é um elemento sem retenção. Temos também, né, o bloco reversor, né, é um conjunto, um elemento que tem, né, 4 contatos, né. É tipo o botão duplo, só que com um único elemento acionador. Então ele tem, né, o bloco NA e tem o bloco NF e normalmente é utilizado para reversão instantânea, né? Ou seja, se você pressionar você deixa de estar rodando o motor num sentido para rodar no outro. Bom, a simbologia ela pode variar muito, né, de fabricante para fabricante, de normas, catálogos, enfim. Aqui tem apenas dois exemplos, né, de como você pode, né, representar o elemento sem retenção, o elemento com retorno automático. Esse com a setinha, né, indicando o retorno, né, encontrei no catálogo da WEG, da Eaton, da Muller, né, e da Schneider, da Siemens, né, e no CAD-Simu, né, que é um software para desenho e simulação de comandos elétricos, né, esse tipo de simbologia. Bom, é importante você sempre observar legendas, né? Em algum momento, se você encontrar um diagrama de comando, deve ter uma legenda identificando, né, a simbologia e a função daquele elemento. Bom, vamos agora analisar então, né, os elementos, né, sem retorno automático, né? Eles também são conhecidos como elementos com retenção ou com trava. Eles mantêm os contatos comutados, como os contatos trocados, mesmo após deixar de ser atuado. Então eles somente vão retornar à posição original após uma nova atuação.
Bom, normalmente os elementos com retenção, né, eles retornam para a posição original com uma ação igual à original. Ou seja, né, se você pressionar para atuar, você terá que pressionar para que ele possa retornar à posição original. Já os elementos conhecidos com trava, eles retornam para a posição original com uma ação diferente. Né? Por exemplo, um botão de emergência você deve pressionar com a palma da mão ou inclusive até de soco, né? Mas para que ele retorne à sua posição original é necessário que você dê um giro, né, nesse elemento. Né? A simbologia indica exatamente isso. Né? Para você destravar o elemento, você tem que girar. Mas para fazer o acionamento, você tem que pressionar, pulsar ou até socar. Bom, onde se utiliza, né, o elemento, né, sem retorno automático? Bom, basicamente as funções são para emergência e muitas vezes para seleção. Né, seleção de modo de operação, né, modo manual ou modo automático, ponto de comando, né, se é local, se é remoto. Bom, essas são as principais funções, né, utilizadas aí para os elementos sem retenção. Né? Bom, temos aqui o exemplo, né, de dois botões do tipo cogumelo. Né? Normalmente as pessoas acham que só existe botão cogumelo do tipo vermelho, né? Mas na verdade existe ele vermelho, verde, né? Amarelo, amarelo com vermelho, enfim. Né? Então são usados aí para ligar, desligar, sinalizar de alguma forma. Né? Esses são elementos com retenção. Tem elemento também, né, que é com uma chave, né? Então ele é um botão giratório com seletor. Né? São elementos com retenção, né, utilizados também para a função de ligar e de desligar. Às vezes você vai encontrar também, né, o elemento com retenção, né, utilizado com chave. Né? Você vai encontrar isso em porta de painéis, né, em algumas máquinas especificamente. Né? Antigamente utilizava esse tipo de botão até para acionamento de computadores, né, mas a função é exatamente de ligar ou desligar. Pode ser com contato NA, contato NF, reversor, comutador, enfim. Né? Então, para você fazer o acionamento, você gira a chave num sentido. E para fazer o desacionamento, gire a chave no outro sentido. Bom, com relação à simbologia, né, você pode encontrar diversas simbologias aí, com referência a normas americanas, europeias, né, alemã, nacional, japonesa, enfim. É importante mesmo observar alguma legenda, mas, né, de modo bem prático aí, normalmente nós vamos encontrar esses três símbolos aí. Né, um elemento com retenção, né, geralmente esse elemento, a ação que origina, é a mesma que, né, deve ser utilizada para ele volte à sua posição original. Né, geralmente é um botão de pressão. Elementos com trava, né, geralmente são elementos com giro. Né, então você vai acionar de uma forma e desacionar de outra forma. Né, então podemos encontrar aí essas duas simbologias aí também. Bom, então aí, né, com relação ao retorno, né, nas botoeiras, nos pulsadores, né, o que a gente deve observar aí? Deu dúvida? Consulta o manual do usuário, olhe instruções de operação, né, manual do equipamento, descritivo de projeto com relação à função, simbologias, né, identificação visual da função. Né, muitas vezes, né, você vai ter que procurar pelo tipo, né, de identificação, né, se é um pulsador, se é um seletor com chave, sinalização, o manipulador, enfim. Né, sempre existe alguma forma, né, de identificar a função a qual está associada aquela botoeira, aquele pulsador, né, em função, né, do retorno. Né? Então a identificação visual também é muito importante. Vai projetar? Bom, verifique as opções com o seu cliente, né, se já tem algum tipo de fabricante que ele utiliza, né, algum tipo de simbologia que vai ser utilizada, né, nos projetos. Olhe no mercado, né, verifique, né, os similares, né, como, né, são apresentados, né, de forma geral. Bom, e após a sua escolha, se referencie em alguma norma ou fabricante. Né, deixe claro, né, tudo que está sendo realizado com relação ao elemento, com a sua escolha. Né? Bom, com relação aos botoeiros, pulsadores, né, essa introdução aos elementos, né, e com relação ao tipo de retorno, né, era isso que eu tinha para falar para vocês. Que todos estejam bem e até um próximo vídeo, pessoal.